Bom, pessoal, esse é mais um encontro do nosso curso de ferramentas computacionais para a solução de problemas de engenharia. Esse curso foca no uso de Python e Octave para realizar essa tarefa. O estudo de caso de hoje é baseado na implementação de uma técnica conhecida como esteganografia. Eu sou o professor José Maurício, faço parte do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPB e peço que vocês me acompanhem nessa jornada. Gente, vocês já devem ter assistido, ou pelo menos ouvido falar no filme Tropa de Elite. Esse filme é de 2007 e foi marcado por um problema sério na sua distribuição. Na época que o filme foi gravado, durante seu processo de inserção das legendas, uma cópia foi desviada e surgiu no mercado da pirataria muito antes do lançamento do filme. Esse vazamento foi responsável por uma explosão de comentários e que pode-se dizer campanhas na internet que impulsionaram a divulgação do filme. Apesar de, na época, esse ter sido um dos filmes brasileiros mais assistidos, o retorno financeiro foi terrivelmente abalado por esse vazamento. O release do filme teve que ser adiantado, chocando com outros filmes que estavam para estrear naquele momento, como por exemplo Jogos Mortais 4, Resident Evil 3, Superbad, dentre outros. Apesar de não ter como medir o prejuízo, sabe-se que a audiência foi dividida no momento que finalmente o filme chegou aos cinemas. Pode-se dizer que Tropa de Elite é um exemplo clássico do que chamamos vazamento de informação. Esse tipo de problema não atinge apenas filmes, mas qualquer informação sensível naquele momento, seja ela uma produção com copyright, onde podemos citar filmes, músicas, jogos, livros, dentre outras, uma informação militar, como por exemplo dados de uma base, localização de inimigos, etc. Como também informações do mundo corporativo, como dados de uma empresa que está prestes a afundar no mercado de ações. Resumindo, informação é algo sério e, a depender de sua sensibilidade, precisa de meios de proteção. A prevenção é a primeira etapa na proteção contra o vazamento de informação e implica na aplicação de estratégias de controle alinhadas com o processo de negócio para o controle da informação na sua utilização, compartilhamento e tráfego. É nesse contexto que se insere o tema que vamos discutir hoje, esteganografia. Nós vamos ver, por exemplo, como o caso Tropa de Elite poderia ter tomado um rumo diferente, considerando a implementação de esteganografia. Mas só para deixar claro, essa técnica já é implementada em várias indústrias do entretenimento hoje em dia. Mas, pergunta que não quer calar, né? O que é esteganografia? Bom, a palavra esteganografia é de origem grega, stegano, corresponde a esconder, e grafia, que corresponde à escrita, ou seja, é a escrita escondida. E pode-se dizer que a esteganografia é o ramo particular da criptologia que consiste em fazer com que uma forma escrita seja camuflada em outra, a fim de mascarar o seu verdadeiro sentido. Só para deixar claro, criptologia é a disciplina científica que reúne e estuda os conhecimentos e técnicas necessárias à criptoanálise e à criptografia. Criptoanálise é a solução de criptogramas. Criptografia, a escrita codificada. Agora é bom tomar cuidado, porque apesar da criptografia e a esteganografia estarem inseridos no mesmo contexto, esses termos correspondem a coisas diferentes. Enquanto criptografia oculta o significado da mensagem, um exemplo show de bola para isso é o da máquina Enigma, que codificava as informações trocadas pelos exércitos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A esteganografia oculta a existência da mensagem. Se fizermos uma análise histórica do termo esteganografia, vamos encontrar seu primeiro registro em 1499, num livro escrito sobre esse tema. O autor do livro, o alemão Johannes Trithemius, o Jojó, era um monge beneditino e polímata. Só para contextualizar, polímata é a pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais,
Um polímata pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos, coisa comum para vários cientistas da época. No caso do nosso amigo Jojó, o cara, além de monge, era lexicógrafo, cronista, criptógrafo e ocultista. Ou seja, por essas duas últimas ocupações, pode-se dizer que o cara estava com a faca e o queijo na mão. Mas não se engane não. As primeiras referências ao que chamamos hoje de esteganografia datam de 440 a.C. Na verdade, Heródoto, que foi um historiador grego, relatou em seu livro As Histórias o uso de uma técnica bastante engenhosa para a época. Alguns reis, quando queriam enviar mensagens secretas, raspavam a cabeça de um escravo de confiança e tatuavam a mensagem no couro cabeludo do cidadão, de modo que quando o cabelo crescesse, a mensagem ficasse escondida naturalmente. Dessa forma, o escravo levava a mensagem, que só seria descoberta se o interceptador soubesse onde procurar. Outro exemplo de esteganografia na Grécia Antiga era furar buracos em livros acima das letras que formavam a mensagem desejada. Quando o destino recebesse o livro, poderia procurar pelos buracos sobre as letras para reconstruir as mensagens. Para quem não soubesse do código, o livro parecia ter apenas seu conteúdo escrito pelo autor. Os chineses escreviam mensagens em finas folhas de papel de seda que eram depois enroladas como uma bola e cobertos com cera. Essa bola era então escondida em algum lugar do corpo ou engolida para prevenir sua detecção. Em alguns casos, o portador da mensagem levava uma mensagem falsa, que era entregue caso o mensageiro fosse capturado. Nesse caso em particular, ainda existia um nível extra de proteção. Caso a mensagem ficasse por muito tempo no estômago do mensageiro, a cera começava a dissolver e a mensagem era perdida. Então, o tempo para a entrega da mensagem era crítico. Caso contrário, a mensagem se autodestruía. Todo mundo aqui gosta do Roberto Carlos? Bom, eu até pensei em dar uma palhinha da música para vocês, mas aí já seria demais, né? Seguinte, uma das formas mais simples de implementação de esteganografia é por meio da camuflagem de informação em mensagens de texto. Um exemplo dessa camuflagem pode ser visto em uma das músicas do rei. Vocês já conseguiram perceber nessa mensagem o que é que tem escondido? Na prática, não foi feito com muito esforço para esconder essa informação. Na verdade, essa informação é divulgada no próprio encarte do CD que contém essa música. Mas é um bom exemplo de esteganografia. Se vocês observarem, juntando a letra que inicia cada estrofe da música, podemos observar a frase Maria Rita, meu amor, que homenageia a falecida esposa do Roberto Carlos. Algumas outras aplicações, né, de esteganografia. Existem várias, e várias formas de aplicá-la. Um exemplo é a marca d'água. Mas não é aquela marca d'água tradicional não, que a gente vê em cédulas de dinheiro, por exemplo. A marca que eu estou falando aqui é uma marca digital, que pode ser usada para camuflar uma informação em diferentes tipos de mídia, seja ela imagem, som ou até mesmo vídeo. Outro exemplo é a impressão digital, que tem o mesmo propósito da nossa impressão digital, ou seja, identificar unicamente. Esse tipo de impressão, no entanto, é muito utilizada na indústria cinematográfica. Olha a retomada aí. Pensaram que o Tropa de Elite ia ficar como exemplo solto. Pensaram errado. A gente está retomando esse exemplo aí. Vamos lá. Tomando como exemplo o Tropa de Elite 2. Normalmente, antes do filme ser distribuído, algumas cópias são encaminhadas para revistas, jornais, etc., para que algum repórter faça um review do filme e as impressões desses jornalistas sejam inseridas nos cartazes e em outros materiais de divulgação. Quando essa cópia é enviada para o jornalista, normalmente uma impressão digital é escondida com informações que identificam unicamente aquela cópia, de modo que, se o jornalista vazar a informação, vazar o filme, a produção consegue identificar quem o fez e, consequentemente, acionar os meios judiciais necessários para conter o prejuízo. Se pensarmos bem, da mesma forma
que esta tecnologia pode ser usada para o bem, tem uma alta probabilidade que ela seja empregada para o mal. Alguns especialistas afirmam que muitas mensagens trafegadas na internet podem esconder planos de atentados ou mesmo atos criminosos em geral. Outro problema é a possibilidade de esconder arquivos maliciosos dentro de outros arquivos. Esse tipo de coisa é muito feita na distribuição de vírus. Nesse meio, a figura do perito científico é crucial para identificar informações escondidas em arquivos. Para vocês terem noção, quando a Polícia Federal apreende um computador na casa de alguém, o procedimento inicial é fazer uma cópia completa do HD, na qual as análises vão ser realizadas, de modo que o original fica preservado para futuras consultas. Essas análises elas começam com o uso de programas que comparam o cabeçalho do arquivo com a extensão que foi atribuída a ele, procurando discrepâncias. Nenhum arquivo é descartado até que todas as análises sejam realizadas. Imagens inofensivas, por exemplo, podem conter informações valiosas, mas que antes foram esteganografadas. Isso aqui para mim é a melhor de todas. O que Juan Carlos Abadia e a Hello Kitty têm em comum? Primeiro, quem é Juan Carlos Abadia? Caso alguém nunca tenha ouvido falar. Só para adiantar, spoiler, esse cara levou esteganografia a sério. Juan Carlos Ramírez Abadia, vulgo Chupeta. Chupeta. Era um mega traficante de drogas colombiano. Chegou a ser considerado pelo FBI como o segundo homem mais perigoso do mundo, só perdendo para ninguém menos que Osama Bin Laden. É acusado de mais de 300 assassinatos na América Latina e cerca de 15 nos Estados Unidos. Isso o que foi contabilizado, né? O cara, de acordo com o governo dos Estados Unidos, movimentou mais de US$ 1 bilhão em 10 anos com o envio de pelo menos 1.000 toneladas de cocaína para o mercado norte-americano. Esse cara foi preso aqui no Brasil em 2007 pela Polícia Federal, em São Paulo, no condomínio de luxo. Lembram que eu falei que esse cara levou esteganografia a sério? Pois bem, esse da foto era a Abadia, em uma das suas primeiras prisões. E esse é a Abadia como está hoje, depois de inúmeras cirurgias plásticas. A cirurgia plástica nada mais é do que um processo de esteganografia. Você está escondendo uma informação dentro de outra, né? Então esse cara, ele tinha um rosto que passou por uma série de mudanças, né, para que a fisionomia real dele, a informação verdadeira dele, ela pudesse ser escondida. Mas aí, né, voltando à pergunta inicial, o que é que Hello Kitty e Abadia têm em comum? Bom, Abadia usava imagens da Hello Kitty para esconder mensagens de texto e de áudio que eram enviadas por e-mail para seus subordinados, com instruções para movimentar drogas. Na época, esse tipo de uso da técnica da esteganografia já havia sido realizado pelos próprios terroristas da Al-Qaeda para planejar os ataques realizados em 2001. Mas como isso funciona? Né? A gente vem conversando aqui um bocado. Já falei muito sobre a tecnologia. Mas a ideia desse encontro é que possamos implementar a solução de problemas usando uma das ferramentas propostas, seja Python ou Octave. Nesse encontro, vamos utilizar Python para aprender a implementar a esteganografia. Nessa primeira parte do vídeo, digamos que foi uma conversa, um monólogo, pode-se assim dizer. Mas agora vamos à parte 2, onde a gente vai praticar alguns conceitos associados à imagem e como a gente pode implementar essa esteganografia para solucionar alguns problemas, né? E permitir com que o conteúdo dessa mensagem ele possa ficar escondido, né, em alguma outra mensagem, em algum outro dado.